Boa noite a todos e a todas. Então, quem está acompanhando a gente aí desde o início dessa jornada, né, desse evento que começamos lá no dia 19, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com certeza vem percebendo um link muito forte entre as palestras que nós temos oferecido. E no dia de hoje, nós tivemos uma palestra na parte da tarde, né? Muito interessante, com o professor Brayton. Agora à noite, nós tivemos uma palestra com o pessoal da Bluesoft. E agora, fechando a noite de hoje com chave de ouro, a gente vai conversar com o Lucas. Né? A gente já conversou um pouquinho, vocês não sabem, mas a gente tem os bastidores, né, da live. E nos bastidores da live a gente se aproveita para se conhecer um pouquinho antes das palestras, tá? E o que eu tenho para dizer para vocês a respeito do Lucas? Então, Lucas Braz vai conversar com a gente. O tema da palestra dele é Trabalhando com TI na Europa, experiência e dicas sobre o mercado de trabalho. E por que trabalhando com TI na Europa? Porque o Lucas, nesse momento, está em atividade remota, né? Está em Maceió, mas, de fato, ele trabalha na Suécia, né? E está vinculado ao Spotify. O Lucas, ele é engenheiro de software, com cerca de 8 anos de experiência profissional na Europa, trabalha desde 2016 na Spotify em Estocolmo, atua na área de mobile há mais de 10 anos, com foco em arquitetura de software e testes automatizados. É bacharel em ciência da computação pela Universidade Federal de Alagoas e mestre em computação aplicada pela Unicinos. Então, eu vou passar a palavra para o Lucas, já agradecendo muito, né, Lucas, pela tua disponibilidade de conversar conosco na noite de hoje. Então, a gente te agradece por esse espaço e tenho certeza, gente, que a gente vai ter uma conversa muito bacana. O Lucas, ele vai conversar com a gente por cerca de uns 40 minutos e depois a gente vai abrir, então, para perguntas. Vocês podem ir colocando as perguntas que vocês tiverem, tá? Ao longo da apresentação no chat e depois a gente vai dialogando sobre elas. Lucas, é contigo. Então, boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Prazer estar aqui. E é isso, tentar passar um pouquinho de como é a vida lá, né? Como é o meu dia a dia no trabalho. Eu trabalho como desenvolvedor de software. E também tentar dar algumas dicas para quem pensa em seguir esse caminho também. Algumas mais genéricas, que eu acho que serve para qualquer pessoa, né, que vai entrar no mercado de trabalho, e algumas mais focadas lá. E eu tentei buscar coisas que eu aprendi ao longo dos anos e que eu queria que eu soubesse desde o começo, né? Que eu acho que facilitaria o percurso para chegar onde eu cheguei hoje. Então, é isso. Eu tinha preparado um slide aqui para me apresentar. Então, meu nome é Lucas Braz, eu sou de Maceió, Alagoas. E aí eu fiz a minha graduação aqui na UFAL. E como a Ana Paula falou, depois eu fiz um mestrado lá no Rio Grande do Sul. Fiquei 3 anos lá no Rio Grande do Sul. E aí eu me mudei para a Irlanda em janeiro de 2013. E aí eu trabalhei com praticamente todo tipo de empresa. Assim, eu cheguei na Irlanda trabalhando numa universidade como pesquisador. Depois trabalhei em startup, trabalhei em empresa assim de médio porte, até que em 2016 eu me mudei para a Suécia para trabalhar na Spotify, e aí já é uma empresa bem grande, né, que todo mundo conhece. E desde dezembro do ano passado eu fiz uma mudança interna e aí eu estou meio que de novo numa startup, que é uma empresa que é parte da Spotify. Então eu estou de novo num cenário diferente assim, mas ainda parte da Spotify, que é algo bem legal, assim, é uma junção de mundos diferentes. Então, a primeira pergunta que eu sempre recebo é essa, é se vale a pena morar na Europa, se vale a pena sair do Brasil. E aí o que eu digo para todo mundo que me pergunta é que
com certeza. Eu acho assim, com certeza vale muito. Eu já disse várias vezes que eu, eu recomendo a todo mundo que, se tiver oportunidade, que saia, nem que seja por 6 meses, um ano, né? Porque é uma experiência que vale muito a pena. É claro que tem pessoas que são. Cada pessoa é diferente, né? Tem gente que vai para nunca mais voltar, se apaixona pelos lugares. Tem gente que, depois de uma semana, já está sentindo falta de casa. A maioria fica no meio termo, como eu, que fica um pouquinho com saudade, volto, não volto. Mas eu já estou aí há 8 anos, né, desde 2013. Não sei quando que eu volto de vez, mas ainda estou por lá. E por que eu acho que vale a pena, né? Os primeiros dois motivos que eu coloquei aqui são meio óbvios, né? Viajar é muito bom. A gente estava até conversando sobre isso nos bastidores. E falando assim da Europa, né? E claro, num cenário sem a pandemia que a gente está vivendo hoje, facilita muito você viajar, conhecer novos lugares. E a Europa eu acho muito legal por isso, porque os países são muito pequenos, né? Tudo muito perto, então você viaja assim 1 hora de voo, já está num local com uma atmosfera totalmente diferente, experiência diferente. Então, eu acho que isso vale muito a pena. E aí, claro que você também, né, pode fazer isso morando no Brasil, mas estando lá facilita, né? Tem mais lugares para ficar mais fácil conhecer. O segundo ponto é melhorar o inglês, que também é meio óbvio, mas aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande assim de ter oportunidades, né, para praticar o inglês. E você estando lá fora é, é parte do dia a dia, né? Você tem que se comunicar e é só o inglês, então naturalmente isso te ajuda a melhorar, né, com a prática. Mas aí os meus dois motivos preferidos são esses últimos dois. Eu acho que é uma experiência que realmente é, abre a mente, porque acho que é meio inevitável que você conviva com pessoas que são muito diferentes de você. Então, nesses anos todos que eu estou lá, foram foram raros os momentos em que eu tive, por exemplo, outro brasileiro no mesmo time que eu. Então, sempre foi meio que misturado. No meu time anterior, por exemplo, tinha canadense, tinha russo, enfim, cada pessoa de uma nacionalidade diferente, e aí só em conviver com essas pessoas você acaba, né, vendo como as pessoas veem o mundo de forma diferente, e isso vai ampliando os horizontes. Eu acho que isso é muito bacana. E o outro ponto também é a questão de valorização. Eu acho que também algo que aconteceu comigo e eu vejo acontecer com todo mundo é comparar como é a vida aqui no Brasil e como é a vida lá fora, né? E a gente, antes de sair, eu tinha essa visão de como era a vida lá fora, pelo que a gente vê em filme e tudo mais. E, e depois de sair, deu para ver que realmente tem muita coisa melhor lá fora. Então, eu acho que eu me tornei mais consciente dos problemas sociais que a gente tem no Brasil, mas também é, não existe lugar perfeito, né? Então, mesmo com toda a qualidade de vida que tem lá fora, eu passei a valorizar muito mais as coisas que a gente tem de bom aqui no Brasil. Então, isso eu acho que é muito válido isso. Então, por isso que eu recomendo para quem tiver a oportunidade, quem tiver esse sonho, tiver esse pensamento, que realmente vale muito a pena. Eu pensei em dividir um pouquinho, assim, de como é o meu dia a dia lá, que é a segunda pergunta que geralmente fazem. Como é o trabalho lá na Spotify e tudo mais. E o que eu digo é que não tem muito, assim, um jeito, um jeito Spotify, porque
são muitos times e cada time tem liberdade para trabalhar da forma como achar mais adequada. Então, como em qualquer lugar, você tem times bons, times não tão bons, então varia muito. Mas eu procurei buscar aqui como é o meu dia a dia hoje, no time que eu tô, que é um time muito bom. E é um modelo que também é bem próximo do que é conhecido hoje, né? Porque se popularizou bastante a forma como a Spotify é dividida em times multifuncionais, que são os squads. Eu vejo, já ouvi muito podcast de desenvolvimento, até aqui no Brasil mesmo, e eu vejo que muitas empresas seguem esse modelo. E basicamente é o que eu acho que todo mundo conhece, assim, né? Nós temos esses times, que são os squads, que são formados em torno de uma missão. Então, você tem ali uma missão, algo que, que tem que ser feito, e aí os times são montados com as competências para realizar aquela missão. Então, por exemplo, eu trabalho como desenvolvedor móvel e eu trabalho num time que é o squad, o móvel, é o Mobile Squad, na empresa onde eu estou, que é um pedaço da Spotify. Então, na minha equipe, nós temos os desenvolvedores móveis, temos designer, temos o product manager, que é quem é responsável pelo produto, e também nós temos desenvolvedores nativos em C, C++, porque a gente tem uma parte do aplicativo que a gente cria que é com código em C++. E aí eu acho que é muito legal essa forma de trabalhar. Eu, no meu primeiro emprego, quando eu saí da faculdade, né, depois do mestrado, eu trabalhava para uma empresa que oferecia serviço especializado para uma outra empresa nos Estados Unidos. E aí eles tinham uma hierarquia em que toda a parte de análise, toda a parte de decisão ocorria lá nos Estados Unidos. E aí chegava para a gente só as tarefas assim bem sem contexto, assim, era basicamente, adiciona esse campo aqui na tela tal, os valores desse campo podem ser A, B ou C, e o valor tem que ser salvo na tabela X, na coluna Y. E basicamente era isso. Então a gente não tinha contexto do que estava acontecendo, e o pessoal do lado dos Estados Unidos também não tinha o conhecimento técnico para é, tomar a melhor decisão em como deveria ser desenvolvido aquilo. E aí isso é bem diferente de como é hoje, né, na Spotify, onde a decisão é tomada no time, levando em consideração todas as competências, a visão de cada pessoa. E isso eu acho que além de levar uma solução melhor, também é mais motivador, assim, porque cada pessoa no time pode ter mais impacto, mais responsabilidade. Então isso é algo muito legal, assim. E aí o resto também a gente segue mais ou menos o Scrum, que também é bem padrão hoje. A gente não segue a risca, pelo menos no meu time não, a gente meio que segue uma forma mais relaxada do Scrum, mas a gente tem reuniões diárias, que é o stand-up, onde a gente discute o que vai fazer, o que é que fez no dia anterior, o que é que vai fazer hoje. A gente trabalha em ciclos de 15 dias, então a cada 15 dias a gente tem um planejamento para os próximos 15 dias, uma retrospectiva para tentar resolver tentar identificar o que é que a gente pode melhorar.
E também a cada trimestre a gente faz uma sessão para planejar o próximo trimestre. E aí, nisso entra também essa questão do time ser multifuncional, né? Todo mundo participa desse planejamento. Eu tive uma reunião dessas há pouco tempo, semana passada, e a gente planejou os próximos 6 meses, né? Não só o próximo trimestre, mas os próximos 6 meses. E aí, como é que se deu esse processo? A gente começou com uma sessão de brainstorming, com todo mundo dando ideias, assim, né, o que é que a gente poderia trabalhar nos próximos 6 meses, o que é que a gente acha que tem de errado com o produto, caso a gente não atinja os objetivos, por que será que a gente não vai conseguir atingi-los? Então, todo mundo da equipe, né, colaborando e dando a sua visão do problema. E aí, depois dessa sessão, o Product Manager foi, organizou, agrupou, e aí a gente teve uma segunda sessão onde a gente tentou estimar quanto tempo levaria para construir cada uma daquelas ideias. E aí, finalmente, a gente teve uma terceira sessão, onde o Product Manager pegou todas aquelas estimativas, juntou com as prioridades dele, o que ele achava que ia ter maior impacto, e basicamente ordenou e disse, olha, tá aqui, essas são as nossas apostas do que a gente vai trabalhar nos próximos 6 meses, o que dá para fazer nos próximos 6 meses, o que é que vocês acham. E aí a gente teve uma discussão para definir as prioridades, se tinha algo mais importante ou não. Então, é um processo bem interativo que envolve todo mundo. Então, todo mundo no time está sempre envolvido em todas as decisões, né? Se você quiser. E no dia a dia também tem a questão das práticas comuns de desenvolvimento de software. A gente usa Git para controle de versão, a gente usa pull requests, então quando alguém, né, conserta um bug ou faz alguma feature, sempre tem uma outra pessoa que vai revisar aquele código. A gente tem continuous integration, alguns times têm continuous delivery também. São coisas que são meio que padrão hoje e a gente segue também. E aí, deu problema aqui, deixa eu tentar, tem um problema com a apresentação aqui, eu perdi uma imagem, mas tudo bem. Então, como é que são definidas as funcionalidades, o que a gente constrói, né? É outra pergunta que me fazem sim. E é mais ou menos isso que eu falei, com todo o time envolvido. E aí eu defini aqui algumas etapas que a gente tenta fazer. Né? A gente tem uma parte de brainstorming, que nem eu disse, então todo o time envolvido, dando ideias. Depois disso, normalmente tem uma parte de prototipagem. Isso pode ser, geralmente, um protótipo que um designer faz. Depois, testes com usuários, então, botar esses protótipos na mão das pessoas para ver o que é que elas acham, né? E aprender como as pessoas usam, quais são as expectativas das pessoas. Depois a gente parte para o desenvolvimento em si, e por fim, a análise dos dados. Então, a gente usa métricas para ver como que as pessoas estão usando a funcionalidade, né? Se estão usando, como estão usando, e aí tem essa parte de análise do dado para poder continuar esse ciclo de aprendizado. E aí tem todas essas fases e a gente não faz todas elas para tudo, porque seria inviável. Por exemplo, o teste com o usuário é algo que demora bastante para conseguir os usuários, para organizar as sessões. Tem que ter uma pessoa que é especialista em como fazer as perguntas. Então, é algo que não é tão simples. Mas a gente vai tentando fazer o máximo dessas coisas, dessas etapas, com o objetivo de
de diminuir ao máximo o custo do desenvolvimento de software e acertar, né? Porque, por exemplo, se você faz um protótipo numa ferramenta de design, como o Figma, por exemplo, o designer consegue fazer vários protótipos, sei lá, em uma semana, e um desenvolvedor conseguiria fazer uma tela no mesmo tempo, por exemplo. Então, a ideia é sempre tentar a abordagem, né, mais rápida para aprender o máximo possível e tentar tomar decisões com mais conhecimento para diminuir o risco. E aí esse processo que nem eu falei, a gente também vai pegando dependendo do quanto a gente tem de conhecimento ou não sobre aquela determinada funcionalidade, né? Tem funcionalidade que é óbvia, que todo mundo sabe que precisa e como precisa, então a gente também não precisa ir por todo esse processo. Tem coisas que são mais inovadoras, e aí ninguém sabe ao certo se vai funcionar, se as pessoas vão entender, então a gente vai faz um processo mais, né, mais demorado, digamos assim, para poder ganhar tempo no futuro. Então, o meu dia a dia na Spotify é mais ou menos isso, assim, é dividido entre momentos em que eu estou sozinho desenvolvendo software e os outros momentos em que a gente está tendo essas discussões, passando por essas etapas de planejamento, de definição do que serão os próximos passos, seja para as próximas 2 semanas ou para o próximo trimestre, às vezes para o próximo ano. Então, por exemplo, essa semana eu tive 2 dias de reunião que era justamente a empresa inteira falando de como foi o ano de 2020, né, até agora, e como será o ano de 2021, assim, fazendo umas projeções e tudo mais. Então, é meio dividido nisso. Então, a segunda parte que eu... Lucas, posso te fazer uma Claro, pergunta? claro. Você está mutada. Não estou te ouvindo. Estão chegando umas perguntas para mim aqui pelo meu WhatsApp. Eu acredito que sejam os nossos alunos do integrado, às vezes eles são meio tímidos. Deixa uma pergunta que me fizeram aqui que eu achei muito interessante, tem a ver com o que você acabou de falar. Isso quer dizer, então, que o profissional de TI ele precisa aprender a se interrelacionar com outras pessoas, porque não é um trabalho solitário, trabalha assim em times, mas, por outro lado, ele precisa desenvolver autodisciplina, porque há momentos em que ele vai precisar estar focado, trabalhando sozinho nos projetos e com metas a Uhum. alcançar. É isso Com mesmo? certeza. Com certeza. Eu acho que, assim, tem algumas... Se eu não me engano, a Netflix tem tem alguma apresentação com a cultura deles, e eles falam assim que não contratam gênios que não são pessoas de time, né? Digamos assim, porque nada se constrói sozinho, tudo se faz em time, e uma pessoa que não sabe se relacionar, que vai trazer problemas para o time, por mais genial que seja, não vale a pena ter aquela pessoa na equipe. Então, com certeza, muito do trabalho é justamente a comunicação e essas decisões em equipe, porque, por exemplo, eu falei aqui da parte do produto, né, de como que a gente define o produto. Isso é algo bem local, assim, no meu time, digamos. Mas a gente tem também outras partes de alinhamento de como a gente vai desenvolver o software como um todo, que aí já vai para uma parte mais técnica, envolvendo vários times. Então, por exemplo, antes do time, no meu time anterior, nos anos anteriores, eu sempre trabalhei no aplicativo da Spotify mesmo.
e é gigante, assim, tem muitos times trabalhando no aplicativo, e você precisa alinhar, né, qual é a arquitetura que vai seguir, como que os testes vão ser criados. Tem times dentro da Spotify que trabalham só nessa parte de suporte ao desenvolvedor, que eles criam bibliotecas, ferramentas, então tem toda uma parte de comunicação para que todo mundo use as mesmas ferramentas. Então tem bastante comunicação, sim. E como você falou também, é, também tem as partes onde você, né, no fim das contas, tem que fazer a tarefa de desenvolver, ou se for um designer, né, de fazer os protótipos, os designs. Então, com certeza, é um balanço entre esses dois mundos. Então, dizer que o trabalho de TI é um trabalho solitário é mito. É, com certeza. Com certeza, sim. Eu tenho, que nem eu falei, eu tenho reunião todo dia, pelo menos uma, geralmente é mais de uma, e, na verdade, a gente fala sempre como diminuir o número de reuniões ou como ser mais efetivo nas reuniões, porque você precisa muito de comunicação em vários níveis, né? No time, na, na organização, na empresa como um todo. Então, com certeza é um mito, sim. Eu estou bem sublinhando isso porque a gente está sendo acompanhado, né, pelos nossos estudantes e depois, Lucas, esses vídeos também a gente também vai utilizar com os nossos estudantes que não estão aqui agora nesse momento, né, durante esse período de aulas remotas. Então, o teu Uhum. vídeo, além do alcance inicial que ele tem um alcance que a gente não consegue nem medir, né? Seja porque as pessoas depois elas vão entrar no Face e acompanhar o vídeo, seja porque os nossos estudantes vão acompanhar. Então, eu estou realçando essa questão porque muitas vezes o estudante ele procura um curso de informática porque diz que não quer se comunicar, né? Ou que tem dificuldade de comunicação. E o que o que você está nos dizendo é que a comunicação ela é um elemento fortíssimo e importantíssimo desse processo. Tá? Uhum. E a gente tem ali, inclusive, uma pergunta sobre essa. O que pesa mais na hora que selecionam um candidato para trabalhar numa empresa de TI hoje? A parte técnica ou a comunicação? Uhum. Pois é uma boa pergunta. E eu diria que depende de quem está avaliando, né? É, eu acho que realmente depende de quem está avaliando e do momento daquela pessoa, né? Do que está procurando. Eu acho que pode ir para os dois lados. Você pode há casos em que vai pesar mais a parte técnica e há casos em que vai pesar mais a comunicação, né? Com certeza. Então, mais uma vez, você realçando aí o quanto isso é importante. Então, quando a gente pensa uma formação integral, né, do estudante, em que a gente valoriza comunicação em língua portuguesa, comunicação em língua inglesa, e aí, comunicação em língua espanhola, e outros conceitos a respeito de sociologia, filosofia, história, geografia, que é essa formação mais humana, você está me dizendo que isso é importante, né, porque a gente vai precisar trazer várias competências, né, do ser humano para poder integrar, trabalhar de Uhum. forma integrada, né, com essas equipes. E aí, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Inglês é uma obrigação? Se for lá para fora, sim, né, com certeza. Porque, claro, depende, né? Não sei, se você for para um país como Espanha, por exemplo, ou Itália, e tiver numa empresa que todo mundo seja espanhol, todo mundo seja italiano, então provavelmente você tem que falar a língua deles, né? Mas o normal que eu vejo são empresas multiculturais e que adotam o inglês como um idioma. Então, por exemplo, eu estou lá no Spotify, né, que é o
o escritório principal é lá na Suécia, é uma empresa sueca, e tem bastante sueco lá, mas todo mundo fala inglês, né? A não ser quando formam grupos assim, né? E, por exemplo, eu já várias vezes também encontrar brasileiro no corredor e aí eles começam a falar português e tal, todo mundo faz isso. Mas o idioma do negócio é o inglês, com certeza. Então é fundamental, sim. Perfeito. Eu também quis trazer essa questão porque eu não sei se você conhece muito bem como é que o IFSC trabalha, mas a gente tem oportunidades de intercâmbio para os nossos estudantes. Então, agora, por exemplo, no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, nós mandamos 2 estudantes para Bilbao, né? Então, a gente está falando de Espanha, né? E aí a gente pensaria, qual é a língua que vão exigir deles? Não exigir só espanhol. No entanto, exigiram inglês exatamente porque ainda na universidade se trabalha em equipes e essas equipes elas têm essa característica, né, Lucas? Elas são multiculturais. Uhum. E aí é bem comum que se utilize o inglês como língua do negócio. Exatamente isso. Perfeito. Isso. E aí, Mas para vamos lá. completar o que você perguntou antes, assim, da comunicação, eu acho que em qualquer vaga de emprego, quando você procura, tem um áreazinho que precisa de boa comunicação, tanto oral quanto escrita, porque também é uma forma de comunicar para todo mundo essa parte do escrito, né? Várias vezes eu já criei documentos para alinhar a equipe em alguma tomada de decisão, ou, por exemplo, para para vender uma ideia que eu queria que outras equipes adotassem, por exemplo. Então, para dar um exemplo, a gente tem falado no nosso time de Tech Debt, né? Que é como melhorar o código que a gente tem, né? Que a gente criou há pouco. Então, eu criei um documento com vários pontos de coisas que eu acho que a gente precisa melhorar, e aí compartilhei isso, e aí as outras pessoas do time já vão, comentam em cima, outros já adicionaram mais pontos, e assim a gente vai também, é outra forma de comunicação também, né? Não só ter uma reunião e falar. Perfeito. Então, a gente está falando também de comunicação escrita e você está falando também de poder de argumentação, né? Uhum, Então, tudo isso está envolvido. Isso é bem importante, volto a dizer, né, a gente trazer, porque muitas vezes nos perguntam por que num curso de análise e desenvolvimento de sistemas, ou num curso técnico integrado em informática, a gente dá tanta ênfase, por exemplo, à língua, né? A língua portuguesa, a língua inglesa, a língua espanhola. Mas passa justamente por aí, pela importância da gente se comunicar dentro dos diferentes ambientes de trabalho, né? Trabalhar em grupo, persuadir as pessoas, né? Explicar aquilo que a gente quer dizer. Então, todas essas uhum. capacidades que a gente mobiliza usando a língua, né? E aí eu estou puxando um pouquinho para minha sardinha, tá, Lucas? Porque eu não te contei, mas eu sou professora de português e inglês. Ah, tá certo. Mas estou puxando porque a gente sabe que no final das contas isso importa bastante, né, Lucas? Não, com certeza. Eu te interrompi na tua linha de raciocínio, se você quiser seguir na apresentação. Uhum. Não, tudo bem, mas se tiver pergunta, pode continuar. Fique à vontade. Então, essa primeira parte, o meu objetivo era isso, né, falar um pouco de como é o meu dia a dia, e na segunda parte eu queria é, trazer algumas dicas, algumas coisas que eu aprendi ao longo dos anos que eu acho que faria diferença, seria bom saber no começo, né? Então, a primeira coisa que eu trouxe aqui é que eu acho que é importante entender, né, que as empresas precisam muito de profissionais de TI. E aí eu falo de todos os tipos, né? Desenvolvedor, cientista de dados, qualquer tipo de profissional de TI. Eu coloquei até um link aqui de uma notícia que é do ano passado e que dizia que só nos Estados Unidos tinham 700 mil vagas de TI abertas.
né, só nos Estados Unidos. Então, tem muita vaga para ser preenchida, né? Tem uma necessidade muito grande de profissionais de TI. E eu quis trazer esse ponto porque eu não sei porquê, mas quando eu comecei, eu sentia, quando eu comecei assim, sair da universidade, fui para o mercado de trabalho, fazer entrevistas, eu tinha essa visão de que as empresas meio que estavam me fazendo um favor assim, em me contratar, né? E isso tirava um pouco a confiança na hora de ir para a entrevista, mas depois de muitos anos já participando desse processo de contratação, eu posso dizer que com certeza é muito difícil encontrar bons profissionais, e eu acho que em todas as empresas onde eu passei, principalmente numa empresa grande, assim como o Spotify, tem muita vaga em aberto. A gente está sempre procurando, né, profissionais qualificados, e é muito difícil encontrar bons profissionais. Então, acho que, né, a primeira dica que eu daria para mim lá atrás era essa, de ir com um pouquinho mais de confiança, porque a empresa precisa muito também, né, dos serviços. E, a segunda dica que eu falo é que entrevista é uma habilidade e é também sorte. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Né? Que, infelizmente, a entrevista, né, o processo seletivo, ele exige habilidades que não são as mesmas que a gente tem como profissional de TI. Né? Porque a entrevista é uma venda. Você tem um produto, que é você mesmo, e você está tentando vender para quem está do outro lado do que, né, que o seu produto é bom, e você vai suprir as necessidades que aquela empresa tem. E, por exemplo, eu sou desenvolvedor de software e isso aí não tem nada a ver com o meu trabalho, meu dia a dia, com o que eu aprendi na faculdade. Então, é importante, eu acho que é muito importante para quando você está começando, entender essa distinção, né? Que se você é bom no que você faz, não quer dizer que você necessariamente vai se sair bem nas entrevistas e receber oferta de emprego e tudo mais. Então, é uma habilidade, você precisa praticar, precisa estudar, em paralelo com, né, a sua área de atuação. Então, eu digo sempre que para ir tentando, né? Meter a cara e ir tentando até porque quanto mais entrevistas você fizer, melhor você vai ficando, uma hora chega, né? E principalmente se for para uma empresa lá de fora, que você tem que adicionar um inglês, então é uma complexidade a mais, né, para a gente. Então, mas é importante entender essa distinção, né, do saber fazer a entrevista e do saber fazer, né, o seu serviço, assim, qual é a sua área de atuação. E o outro é essa parte de sorte, que infelizmente também não tem como fugir. É meio que eu falei antes, que depende de quem tá avaliando. Né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque teve essa pessoa que eu entrevistei para uma posição de desenvolvedor júnior. E aí, lá na Spotify, a gente tem um processo que aí, no final do processo, antes da pandemia, o candidato vinha para o escritório e fazia uma série de, acho que 3 ou 4 entrevistas, dependendo, com pessoas diferentes, e aí depois todo mundo se reunia e votava sim ou não para aquela pessoa. Era assim que funcionava. E para essa pessoa eu fiz a entrevista técnica e depois eu voltei não, que não contrataria. Mas aí o meu gerente, na época, falou que, que entendia, né, o ponto de vista da pessoa talvez não ter ido tão bem na parte técnica, mas que viu naquela pessoa alguém que queria muito aprender e crescer e acabou decidindo contratar aquela pessoa. E no fim deu certo. Aquela pessoa realmente cresceu e foi uma ótima contratação. Mas, de repente, se fosse outro gerente, não teria contratado. Né? De repente, se fosse eu o gerente, não teria contratado. Então,
tem muita essa questão de sorte também, né? Receber um não na entrevista não quer dizer muita coisa com relação ao que você sabe, o que você pode fazer ou não. Então, isso é um ponto que eu acho importante levar, porque você recebe bastante não até conseguir o sim, né? Então entra no segundo ponto, que é perseverar. Eu acho que é o normal você ir para uma entrevista e receber um não. Tem muitos fatores envolvidos, né? Como eu falei, tem o nervosismo, tem a sua habilidade em vender né, o seu produto, que é você, tem o que a outra pessoa tem de expectativas, tem os outros os outros candidatos àquela mesma vaga. Então, é muita coisa que está fora do seu controle. Então, eu acho que o segredo é continuar tentando até chegar lá. Eu lembro que antes de eu conseguir o meu primeiro emprego lá na Irlanda, eu recebi vários não. E eu me mudei para a Irlanda, fui para essa cidade no interior, e aí não gostei do emprego. Com um mês de trabalhando lá, eu decidi que já não era para mim, e comecei a procurar um outro emprego, e sempre esbarrava na questão do visto, porque como eu estava lá há pouco tempo, a empresa precisava fazer toda uma burocracia com relação a visto, então eram poucas empresas que tinham essa capacidade. E aí eu passei um ano procurando emprego até conseguir trocar. Então, acho que é importante ter isso em mente, né? Que o não vai vir e tem que continuar tentando. E aí, a outra dica que eu acho que é importante, assim, que é um diferencial, é entender que o que eu falei da entrevista, né? Que você está vendendo um produto, que é você, e que vale muito a pena você investir na sua marca. Né? Isso aqui é uma coisa que eu nunca fiz, né? Eu cheguei onde eu cheguei sem fazer isso, mas quando eu estava do outro lado entrevistando as pessoas, é um ponto que dá um empurrão para você conseguir a vaga. Você ter um portfólio e vender essa imagem né, de que você sabe fazer. Então, por exemplo, se você for um desenvolvedor iOS e você tem um aplicativo na App Store, passa uma credibilidade a mais, assim, porque você sabe que tem todo um processo para chegar naquele ponto. Mas qualquer profissão, assim, eu acho que é importante você pensar em como em como vender, em como mostrar que você sabe, né, fazer aquela função. Porque se eu vou entrevistar alguém que tem coisas construídas, a tendência é eu relevar erros né, na entrevista, no processo como um todo, porque, como eu falei, tem tudo isso de nervosismo. Se o inglês não é a língua nativa, tem também, pode acontecer, né, problemas na comunicação. Então, eu acho que quem vai avaliar acaba tendo uma certa tendência a ver essa pessoa com bons olhos, né? Eu, por exemplo, há pouco tempo alguém conversou comigo assim no LinkedIn perguntando, né, se tinha vaga na minha equipe e tal. E aí eu falei que não, que já estava fechado para esse ano, mas que, né, ano que vem talvez abriria alguma coisa e que entrar em contato com essa pessoa. E aí eu fui olhar o perfil dele e tal, ver como era, e vi que era um cara que estava ainda na universidade, mas que tinha vários aplicativos criados, que ele estava, né, vendendo vendendo mostrando esses aplicativos que ele tinha feito. E aí, e aí isso já gera uma tendência positiva, assim, a ver essa pessoa com bons olhos. Então, eu acho que é algo muito importante você tentar criar um portfólio, né? Seja qual for a área que você atue, mas
pensar em formas de mostrar que você sabe fazer aquilo, né? Acho que pode dar aquele empurrão final para conseguir as vagas. E aí, o último ponto que eu queria trazer, deu um probleminha aqui com a apresentação, mas que você perguntou sobre o inglês e com certeza é fundamental, a não ser nos casos que eu comentei antes, mas não tem como, acho que na maioria das empresas hoje o inglês é o idioma, então não tem como você ir trabalhar lá sem ter o inglês, né? E até em muitas empresas no Brasil também. Como eu falei, o meu primeiro emprego no Brasil era para uma empresa que prestava serviço para os Estados Unidos. Então, todo mundo na empresa era brasileiro, a gente discutia tudo, né, em português, claro, mas a gente tinha reuniões com o pessoal dos Estados Unidos. E, e esse era o principal, e assim, sempre tinha vaga na empresa, e, e o fator que, digamos, reprovava as pessoas era o inglês. Porque, pelo menos no meu time, as tarefas eram muito fáceis, assim, entre aspas, porque, como eu disse, o sistema já estava pronto e as tarefas que chegavam para a gente eram, adiciona esse campo aqui na tela tal, remove aquele campo ali da tela tal. Era uma coisa assim, muito pequena, que qualquer um que soubesse programar conseguia fazer, mas o inglês era o que pegava. Então, investir no inglês o mais cedo possível, né? E realmente se dedicar é muito importante. Mas o que eu queria trazer era alguns pontos. O primeiro ponto é comunicação e pronúncia. Acho que a gente, né, brasileiro, foca muito na pronúncia quando fala inglês, de querer falar um inglês perfeito, um inglês americano, e acaba deixando de falar. Eu já vi muito, eu também fiz isso, que é você, sei lá, tem vergonha do sotaque e tudo mais, e acaba não usando. Na verdade, o principal é a comunicação, é se fazer entender e entender as outras pessoas. É isso que importa. E geralmente, eu acho que você está pronto antes de achar que está pronto, né? Justamente por essa tendência de querer essa perfeição, mas o fundamental é realmente a comunicação, é entender e ser entendido. Eu já trabalhei com várias pessoas assim da Índia, da Ásia, China, Coreia, e muitas vezes era um sotaque muito forte, que às vezes tornava difícil a comunicação, mas que conseguia se comunicar. Então, no fim, dava tudo certo. Então, o foco tem que ser esse mesmo, na comunicação. Se você consegue entender, consegue ser entendido, é isso que é o suficiente. E aí, outra pergunta também que me fazem com relação a esses testes, né, de qualificação em inglês, como o IELTS ou o TOEFL, e para a empresa, para o mercado de trabalho, isso aí não conta. Assim, conta, né, claro. Se você tiver, você recebe o crédito por ter isso, digamos, mas eu diria que muita gente nem sabe o que são esses certificados no mercado de trabalho, e o que vale mesmo é quando você, né, tem a entrevista, se eles conseguem te entender ou não. O que é diferente de universidade, né? Porque se você quiser fazer algum curso lá fora, aí você tem que ir por esse caminho e não é tão simples assim conseguir esses certificados. Mas para o inglês no trabalho, não precisa de nada disso. E o último ponto que eu coloquei aqui é se o inglês realmente melhora, né? Só de estar lá fora, que eu tinha comentado antes, que com certeza melhora, porque você está praticando todos os dias, então naturalmente melhora por ser uma habilidade, mas não é assim, que muita gente acha, vou lá para fora e aí daqui a um X período de tempo eu já estou, né, com esse inglês perfeito americano,
E não é bem assim que funciona, né? Se você quiser, tem um limite para essa melhora do dia a dia, né? E se você quiser dar um passo adiante e continuar melhorando, você tem que investir, tem que estudar. Então, mas só de estar lá fora, eu acho que só de usar todos os dias, isso já traz uma confiança que não tem como conseguir aqui no Brasil, eu acho. Porque a gente tem dificuldade de achar pessoas para praticar. Então, meio que para tentar resumir essa parte final, o que eu acho que é importante, né, para quem pensa em seguir esse caminho, tentar alguma coisa lá fora, eu acho que é importante aqui também, no mercado do trabalho no geral, pensar na imagem, pensar em como você está, né, vendendo o seu produto, como é que as pessoas vão olhar para você e já ter essa tendência de que você sabe fazer aquilo, né, de que você vai conseguir entregar o que eles precisam. O outro ponto é perseverar, é tentar até conseguir, porque tem muito não pelo caminho. E os últimos dois que vão lado a lado, que é ter confiança, porque quando você tem confiança, eu acho que passa essa confiança para quem tá avaliando. Eu não tinha essa parte da imagem quando eu estava nesse processo de entrevistas, mas eu lembro que eu tinha muita confiança no que eu sabia fazer. Eu tinha certeza que eu sabia fazer, e eu tinha essa certeza porque eu já tinha praticado muito, já tinha feito muita coisa, estudado bastante, então acho que também é importante ter isso, porque passa para quem está avaliando. Por exemplo, há pouco tempo a gente contratou um consultant para o nosso time, e aí eu lembro que esse rapaz, ele era um consultant e ele tinha dito para a empresa dele que ele não ia aceitar nenhum emprego se não fosse com Flutter, que é a tecnologia que ele está usando. Então, só esse fato já me fez tender para contratar ele, assim, de ver esse nível de confiança que ele tinha naquilo. Então, é importante também. Eu acho que é uma boa dica para quem vai entrar nesse mundo. E é isso. Era isso que eu tinha para passar. Foram essas as dicas que eu pensei, assim, que eu queria ter ouvido, né, quando eu comecei. Perfeito, Lucas. Deixa eu te trazer, então, mais algumas perguntas que foram aparecendo aqui no nosso chat. Primeira pergunta. É importante, Lucas, estudar um pouquinho a cultura da empresa para a qual você está se candidatando antes de você participar de uma entrevista? Eu acho que sim, por dois motivos, né? Tem um, tem um motivo que eu não gosto muito, não concordo muito, mas as empresas esperam isso de você, que você saiba a história da empresa, ou se identifique com a missão da empresa. Tem, tem motivos para isso, mas eu não concordo muito, não vale muito a pena entrar nessa discussão, mas, enfim, as empresas esperam isso, né, de certa forma. Que você saiba qual é o produto, como que ela, né, como que a empresa funciona, e que você faça perguntas nessa linha para entender mais ainda a empresa. Mas eu acho que é fundamental para você saber se aquela empresa é certa para você, porque tem muita empresa que é ruim assim, de trabalhar, né? Ou porque é ruim no geral, ou que talvez seja ruim para você, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo da Netflix, que eu li uma vez sobre a cultura deles, e eles falavam assim na cultura deles que eles tinham certas exigências, que eu não lembro mais qual era, e eles diziam, olha, se
você não se adequar à cultura da empresa, não tem problema, né? A gente vai te demitir, cada um vai para o seu lado e acontece. Não é para todo mundo. Eles falavam alguma coisa assim nesse sentido. Então, mas eu acho que o principal é para você, para saber onde você tá indo e saber se aquilo vai ser bom para você. Eu acho que se você está começando, eu acho que é fundamental ter na empresa, no time onde você vai trabalhar, pessoas mais experientes que você, porque é uma forma de aprender com quem já está no mercado há um bom tempo, com quem já está ali naquela empresa há um bom tempo, e também é uma forma de, entre aspas, se proteger, porque geralmente a responsabilidade cai em quem tem mais experiência. E aí, se você está começando, é fundamental você não ter tanta responsabilidade assim, porque, né, você está meio que tentando sobreviver ali. Recebe as tarefas, está tentando, não sabe, porque, né, geralmente as tecnologias que as empresas usam não é o que você aprende na universidade. Então, você está tentando aprender e conseguir fazer, e aí se você ainda tem mais responsabilidades em cima, pode virar um ambiente estressante, assim. Então, eu acho que é fundamental você estudar a cultura da empresa e saber se aquilo vai ser bom para você. Perfeito. Uma outra coisa que você trouxe, né, quando você falou de portfólio, isso, na verdade, veio na nossa cabeça a ideia da importância do estágio, né? E você falou uma outra coisa também que eu achei muito interessante. As empresas precisam dos profissionais. Nós estamos vivendo isso aqui na nossa região. Então, a região de Gaspar, a região de Blumenau, é uma região em que a gente tem uma procura muito grande por desenvolvedores, né? E hoje faltam profissionais. Então, é importante Uhum. também as pessoas que de repente estão na dúvida, né? Ai, será que eu vou para essa área? Será que tem demanda? A gente saber que existe demanda, existe procura. Então, a gente também Uhum. precisa ter a percepção disso. Uma pergunta que veio para a gente aqui e que eu gostaria de passar para você, que é a seguinte: TI ou ADM? O que é mais requisitado no mercado europeu? O que seria ADM? Seria Administração. administração? Isso. Eu não conheço assim a parte de administração, para ser sincero, mas se eu tivesse que chutar, eu não diria que tem tanta procura assim, essa parte de administração da empresa. Mas TI, com certeza, tem muita. É que nem você falou, é em qualquer lugar, assim, porque a gente vive também esse período, assim, esse momento de startup, né? Todo mundo, todo mundo quer ter uma startup hoje em dia. E, e você não tem startup sem TI. Toda startup tem um site, um aplicativo, uma inteligência artificial, algo de tecnologia tem ali e aumenta mais ainda essa procura por profissionais. E nas empresas grandes, né, por exemplo, na Spotify, sempre que eu falo, eu trabalho na Spotify, muitas pessoas perguntam, que não são da área, perguntam, mas o que é que você faz? Não já está tudo pronto? Mas tem muita coisa aqui acontecendo, né? Porque você tem que dar manutenção para o que já existe, mas você também tem que pensar no futuro para continuar sendo relevante, para continuar crescendo. Então, tem muita coisa que acontece que as pessoas não veem, não ficam sabendo. Então, até nas empresas grandes tem muita necessidade assim, de profissional. Por exemplo, lá na Spotify, na Suécia, são 3 meses de aviso prévio. Então, quando você contrata alguém na Suécia, você tem que esperar pelo menos 3 meses. Depois que a pessoa dá o sim, você tem que esperar pelo menos mais 3 meses até que aquela pessoa comece.
Então, muitas vezes a gente acaba contratando nessas empresas de consultoria para poder pegar um profissional por alguns meses. Né? No meu time, por exemplo, agora há pouco nós tínhamos dois que eram de uma empresa de consultoria que ficaram com a gente pelo menos 6 meses e mais, então, além do time, né, em si. Então, é uma procura muito grande. Perfeito. Uma outra pergunta, agora do seu colega, professor Tami. Ele pergunta o seguinte: onde procurar as vagas de emprego na Europa? E eu acho que como se preparar para elas, você já falou um pouquinho. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu quero sair do Brasil? Onde é que eu procuro essas vagas de emprego? É, o primeiro é LinkedIn, tem bastante coisa lá. E, e aí o segundo depende do país. Por exemplo, quando eu fui para a Irlanda, eu não lembro mais, mas tinha um site que era usado só lá na Irlanda e aí que tinha muitas vagas lá. E, então, depende, assim. Tem algumas plataformas que são mais globais, né, como o LinkedIn, tem o Glassdoor, que, que eu sempre uso, assim, recomendo. Mas se você tiver um país em mente, aí vale a pena pesquisar um pouquinho sobre o país para ver se não tem alguma plataforma assim que seja específica daquele local. E aí a preparação, se você nunca fez a entrevista, recomendo, né, jogar no Google e ver essas dicas, porque é bem o que as pessoas falam assim, fale uma qualidade, fale um defeito, tem muito disso na área, né, por exemplo, desenvolvedor de software, sei lá, se você for um desenvolvedor Java, né, procurar quais são as perguntas que fazem para desenvolvedor Java, e aí geralmente tem muito site com lista de perguntas ou, ou com exercícios, então acho que é por aí a preparação e a parte do inglês em si, eu acho que é tentar fazer e ir pegando essa experiência. Acho que não tem muito como fugir disso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Vou pegar uma carona agora aqui na pergunta do Tami, né? Pensando também os nossos alunos, principalmente do integrado. LinkedIn funciona? Depende o que seria funciona. É preciso ter? Eu tenho que ter? Ele me ajuda realmente na hora de conseguir um emprego? Assim, é preciso, não, né? Acho que não é preciso, mas ajudar ajuda. Tem tem muito recrutador, né, no LinkedIn que está ali só procurando pessoas. Tem muita vaga que é postada lá também. E tem essa questão que eu falei da imagem, né? Tem muita gente fazendo isso no LinkedIn. Você vê as pessoas postando o que criam e tudo mais e vai gerando essa imagem positiva, digamos. Então, é preciso? Não, mas ajuda. Beleza. E aí a gente vê a importância, né, do registro, de registrar lá no LinkedIn as experiências na universidade, as experiências de estágio, né? Então, fez, tem que colocar lá. Uhum. Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, né, você me falou de seleção de pessoas para o teu time. O que vocês focam mais? Né? O que se foca mais na Europa? A gente falou antes de comunicação e parte técnica. A entrevista propriamente dita, né? Ou além da entrevista, também se costuma fazer uma pesquisa em redes sociais. Né? A gente ouve muito dizer que a empresa hoje ela vai procurar o Facebook, ela vai procurar o Instagram, né, do candidato. Isso também acontece aí? Uhum. Pois na área de TI, eu acho que não. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém procurando Facebook ou o que seja. Eu também nunca procurei de nenhum candidato. Então, eu acho que na área de TI, não. O que conta mesmo
é o processo seletivo, né? E aí depende da empresa de qual é o processo daquela empresa. Então, eu trabalhei numa empresa uma vez em que o processo seletivo tinha, né, a parte de entrevista acho que com o recrutador, depois vinha uma parte vinha tipo uma tarefa de casa, digamos assim, e por fim tinha uma entrevista final técnica. E aí, para mim, o que contava mais era essa tarefa de casa, né? A gente dava um problema lá, no meu caso era para desenvolvedor móvel, então a gente dizia assim, constrói esse aplicativo aqui com uma tela, duas telas, usando essa API. E aí, para mim, era o mais importante era aquilo, era o que a pessoa entregava. Se a pessoa tinha um bom código, um código bem estruturado, para mim era o mais importante. Mas é como eu falei, também varia de pessoa para pessoa. Por mais que a gente tente uniformizar, né, quais são os requisitos, no fim é o ser humano que está ali analisando. Então, para mim, o mais importante era a qualidade do código. E aí, se fosse para entrevista técnica, eu fizesse alguma pergunta e a pessoa não soubesse, ou faz parte. Ninguém é obrigado a saber de tudo, né? E também tem nervosismo que você tem que levar em consideração. Então, varia muito. Na Spotify, a gente tem um processo meio longo, assim. Você faz você fala com o recrutador, né, para ter esse bate-papo inicial. Aí eu acho que tem uma entrevista técnica por vídeo. Não sei se tem mais alguma etapa no meio do caminho. E aí você chega na etapa final, que é lá no escritório. Pelo menos antes da pandemia, né? Agora é tudo remoto, né? E aí no escritório você fazia uma entrevista que era com a parte de cultura, né, chamavam de culture fit, para ver, né, se você ia se adequar à cultura da empresa, basicamente para ver se você não ia ser um problema no time, ali, reclamando de tudo, falando mal dos outros, tudo coisa. Aí tinha um que era problem solving, então a gente dava um problema, um algoritmo, e aí você ia tentar resolver no quadro, e tinha um outro que era show and tell, que aí você já trazia alguma coisa que você fez para mostrar. E eu sei que mudou, um ou dois anos que eu tomei fora desse processo, que mudou um pouco, mas na minha época era assim. E, e aí as etapas tinham o mesmo peso, digamos assim. Mas o que eu lembro que pegava nesse caso, geralmente as pessoas falhavam na parte técnica. Quando chegava nessa parte final, assim, no último estágio, geralmente todo mundo ia bem na questão da cultura, na questão de mostrar o que tinha, e quando falhava, falhava mais na parte técnica. Então, a gente vê também com isso que é um mix de competências que as pessoas precisam ir desenvolvendo, comunicacionais, né? Esse conhecimento da cultura da Uhum. empresa, o saber a língua estrangeira, mas você também não pode deixar de o saber se vender, Isso, né? Então, se ver dessa maneira, mas também é importante saber a parte técnica que, na verdade, é específica do teu trabalho, né? isso. Muito bem. Nessa parte técnica, por exemplo, a gente nem tinha expectativa de que o candidato fosse fazer tudo, né? Era mais saber, tipo, como a pessoa estava pensando, se ele estava atacando o problema da forma certa, e aí a forma certa, na verdade, não existe, né? É, tipo, tá fazendo de uma forma que faz sentido. Então, até nessa parte, não tem assim, não é um preto no branco, né? Tem muita questão de interpretação. Tem um vídeo do Google no YouTube que eles falam de como fazer essa parte dessa entrevista para entrar no Google. E aí eles focam bastante em você
ir conversando e falando o que é que você está pensando, né? Você recebeu um problema e aí você está lá falando para os entrevistadores o que você está pensando, porque aí as pessoas podem acompanhar, né? E ver se você está indo pelo caminho certo. Muitas vezes a gente dava um empurrãozinho, assim, a pessoa estava indo por um caminho e aí dá aquele branco, né? Dá aquela travada. Aí a gente dava um empurrãozinho, e se você fizer isso aqui, aí a pessoa, realmente. E aí seguir em frente, entendeu? Então, tem, não tem assim, que eu falei, um preto no branco, um certo ou errado, é mais essa É principalmente comunicação, né? linha de raciocínio, né? Isso. Perfeito. Beleza. Bom, a gente está aí batendo no nosso tempo já, 1h10 de live. Eu gostaria de saber se nós temos mais alguma pergunta para o Lucas, se temos mais alguma questão. Então, aqueles que estão nos assistindo, né? Se tiverem mais algum questionamento e quiserem colocar no chat, que a gente está se aproximando, então, aqui dos momentos finais da nossa interação. Lucas, eu vou abrir, então, para você se despedir, né, de todos nós. Vou reforçar o meu agradecimento pela tua participação conosco aqui. Como eu disse, e aí vou fazer um convite, né, para todo mundo que está nos assistindo, para compartilhar o vídeo de hoje. A gente tem chegado a muitas pessoas dessa forma. Para você ter uma ideia, Lucas, de ontem para hoje, com esse evento e com o compartilhamento dos vídeos, nós tivemos 100 novos seguidores. Olha que interessante. Então, a gente vê que os vídeos também das palestras, eles também estão trazendo outras pessoas para conhecer o campus e para conhecer o assunto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia esse ano, que tem muito a ver com TI, né, que é o campo da inteligência artificial. Então, vou deixar agora para você se despedir das pessoas que estão nos assistindo e para aquelas que vão nos assistir no futuro, né? Uhum. Então, eu queria agradecer a todos pela participação, pelo convite, agradecer o professor Tama, que é meu amigo de longa data, muitos anos já, pelo convite. E, e é isso. Se alguém tiver, né, outras dúvidas, precisar de alguma ajuda, nesse slide que está aí na tela tem meu e-mail, tem meu LinkedIn, que é o que eu geralmente uso. E aí fique à vontade para entrar em contato. E que se eu puder ajudar de alguma forma, vai ser um prazer. Perfeito. Lucas, mais uma vez, muito obrigada. Aqueles que estão nos assistindo, boa noite. E amanhã tem mais Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente pede para vocês acompanharem a nossa programação na página e ficarem conosco aí até o final da semana participando do evento. Lucas, mais uma vez, obrigada. E, gente, boa noite a todos. Obrigado, boa noite.